Imagine estar sozinho no espaço, orbitando a Lua, com apenas o silêncio absoluto do universo ao seu redor, sem comunicação com a Terra, sem ninguém por perto, e sabendo que qualquer erro pode ser fatal. Agora, imagine que durante esses momentos de isolamento, você vê algo que ninguém mais verá, algo que te assombrará pelo resto da vida. Michael Collins, o terceiro homem da Apollo 11, fez exatamente isso. Ele ficou sozinho enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin caminhavam na superfície lunar, mas o que ele revelou décadas depois vai muito além de qualquer história de heroísmo ou ciência. É um segredo que a NASA nunca quis que chegasse ao público. Michael Collins não era apenas o astronauta esquecido da missão mais famosa da história. Sua função era crítica: pilotar o módulo de comando, o Columbia, e garantir que ele permanecesse em órbita lunar funcionando perfeitamente, enquanto seus companheiros realizavam o feito humano mais extraordinário já registrado. Sem ele, a missão não teria sido possível. Sem ele, Armstrong e Aldrin poderiam nunca ter retornado à Terra. Mas por trás do profissionalismo impecável, Collins carregava uma experiência que poucos humanos jamais poderiam compreender: a solidão total em meio à imensidão do espaço e a visão do desconhecido. Antes de chegar à Lua, a vida de Collins já era fascinante e cheia de realizações. Nascido em 31 de outubro de 1930, em Roma, Itália, ele cresceu em uma família militar. Seu pai, James Long Collins, era major-general do Exército dos Estados Unidos, e seu tio, General J. Lorton Collins, também serviu em missões militares importantes. Desde cedo, Michael foi imerso em valores como disciplina, dever e coragem, mas também despertou uma paixão pela aviação. Inspirado por pioneiros como Charles Lindbergh, ele decidiu que queria voar, explorar e desafiar os limites do possível. Após estudar em St. Albans School, em Washington, D.C., e depois na renomada Academia Militar de West Point, Collins se destacou por sua determinação e excelência acadêmica. Graduou-se em 1952, ingressou na Força Aérea e rapidamente se tornou um piloto de destaque, voando caças de ponta e participando de programas experimentais de aeronaves. Ele enfrentou riscos reais, viu amigos perderem a vida em acidentes de treino, mas sua calma, disciplina e precisão tornaram não apenas um piloto habilidoso, mas um líder natural, alguém que poderia encarar a vastidão do desconhecido sem hesitar. O próximo passo de Collins seria a exploração espacial. Após alguns anos de experiência como piloto de testes, ele se candidatou à NASA. Rejeitado na primeira tentativa, não desistiu. Melhorou suas qualificações e, em 1963, finalmente foi aceito na terceira turma de astronautas da agência. Ali, ele treinou com homens que se tornariam lendas: Buzz Aldrin, Alan Bean e Jean Serna. Durante o programa Gemini, Collins realizou feitos notáveis, incluindo 2 caminhadas espaciais em uma única missão, um feito físico e mentalmente exaustivo. Cada experiência o preparou para o que seria a maior missão de sua vida, a Apollo 11. Quando o momento da Apollo 11 chegou, Collins enfrentou um desafio psicológico tão intenso quanto técnico. Enquanto Armstrong e Aldrin se preparavam para pisar na Lua, ele permanecia sozinho no módulo de comando, orbitando silenciosamente, contemplando a Terra de um lado e a vastidão lunar do outro. Durante cada órbita, passava sobre o lado visível da Lua e, depois, o lado oculto, o lado que ninguém jamais havia visto de perto. Esse isolamento poderia ter sido aterrorizante, mas para Collins, tornou-se uma experiência introspectiva, quase filosófica. Ele sabia que seu papel era essencial. Cada manobra, cada ajuste do módulo poderia determinar a vida ou a morte de toda a missão. Mas havia algo mais. Algo que ele não podia compartilhar. Ao longo das décadas, Collins manteve silêncio absoluto sobre o que presenciou nas órbitas solitárias sobre o lado oculto da Lua. Suas entrevistas, seus livros e aparições públicas sempre enfatizavam a tranquilidade e a beleza do espaço. Ele falava da visão da Terra, do silêncio absoluto, da sensação de solidão cósmica. Mas só nos últimos anos de sua vida ele começou a insinuar que havia presenciado algo inexplicável, algo que a NASA instruiu a nunca revelar. "Desculpe, mentimos", disse ele, pesando cada palavra com um fardo de décadas de segredo. Há algo no lado oculto da Lua, algo que não podemos imaginar. E é exatamente isso que torna a história de Michael Collins tão arrebatadora. Não é apenas sobre a exploração da Lua. Não é apenas sobre caminhar no solo lunar. É sobre estar completamente sozinho, enfrentando a imensidão do universo, e se deparar com o inesperado, algo que desafia nossa compreensão e permanece um mistério até hoje. O que Michael viu? Ninguém sabe. Mas a tensão, o suspense e a magnitude da experiência moldaram um homem que, apesar de ter ficado nas sombras,
desempenhou um papel central no evento que mudou para sempre a história da humanidade. Enquanto Collins orbitava sozinho, cada minuto se tornava uma batalha silenciosa entre a rotina precisa de astronauta e a vastidão inquietante do espaço. Ele monitorava sistemas, traçava trajetórias, comunicava-se com a Terra e, ainda assim, sentia algo estranho. Algo que ninguém mais poderia testemunhar. E é nesse ponto que a história ganha tensão máxima. O que ele realmente viu no lado oculto da Lua e como isso marcou sua vida para sempre. Enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin se preparavam para descer no módulo lunar Eagle, Michael Collins permanecia sozinho no comando do Columbia, orbitando a Lua. Era um momento crítico, técnico e, ao mesmo tempo, profundamente solitário. Durante cada órbita, ele passava do lado visível, banhado pela luz da Terra, para o lado oculto, aquele que ninguém jamais tinha observado de perto. Ali, no silêncio absoluto do espaço, sem qualquer contato com a Terra, a magnitude do que estava acontecendo começava a pesar sobre ele. O lado oculto da Lua não era apenas uma região inacessível, era um território misterioso e inexplorado. Cada crateras, cada sombra, cada relevo poderia esconder algo que a ciência ainda não entendia. Collins tinha a responsabilidade de manter o módulo de comando em perfeita operação, garantindo que Armstrong e Aldrin pudessem retornar com segurança. Cada manobra, cada ajuste, cada comunicação com a Terra era vital. Mas, naquele vazio, ele também se viu confrontado com algo inesperado, algo que o deixou silencioso por décadas. Durante aquelas órbitas, Collins descreveu sentimentos paradoxais, uma solidão absoluta misturada com uma sensação de propósito e até mesmo admiração pelo universo. Ele olhava para a Terra, aquele ponto azul e frágil flutuando no infinito, e sentia uma mistura de assombro e vulnerabilidade. Mas o lado oculto da Lua guardava algo mais. Algo que desafia explicações simples. Collins sempre falou da serenidade e da beleza do espaço, mas, em suas últimas declarações, admitiu que havia testemunhado algo que não podia ser ignorado, algo que ele tinha sido instruído a não revelar. O trabalho técnico de Collins durante a missão era implacável. Ele monitorava a trajetória do módulo de comando, ajustava sistemas, revisava cada detalhe da navegação e se preparava para o momento em que Armstrong e Aldrin retornassem. Cada órbita exigia precisão cirúrgica. A menor falha poderia significar desastre. Mas, além das responsabilidades, havia o psicológico. Ele estava sozinho, sem comunicação constante com a Terra, enfrentando horas de silêncio absoluto, observando um lado da Lua que ninguém jamais tinha visto. Um isolamento extremo que transformava cada minuto em uma experiência intensa e, segundo ele, perturbadora. Enquanto Armstrong e Aldrin caminhavam sobre o solo lunar, Collins tinha visão completa do que estava acontecendo. Ele observava os movimentos do módulo lunar, cada passo de seus colegas, mas também se deparava com paisagens que pareciam alienígenas, escuras, distorcidas pela perspectiva lunar. E foi nesse momento que ele relatou a primeira sensação de que havia algo mais ali, algo além do entendimento humano. Ele descreveu uma presença estranha, algo que parecia, além da física, além da lógica. Algo que não podia ser fotografado, registrado ou comunicado abertamente à NASA. O fato de Michael Collins permanecer silencioso por décadas não diminuiu sua importância. Pelo contrário, acrescentou uma camada de mistério à missão mais famosa da história. Ele não apenas garantiu que Armstrong e Aldrin retornassem com segurança, ele foi o guardião de um segredo que poderia alterar a percepção sobre a Lua e o espaço. E embora nunca tenha detalhado publicamente o que viu, suas palavras finais são enigmáticas. Há algo no lado oculto da Lua, algo que não podemos imaginar. O isolamento de Collins também tinha efeitos psicológicos profundos. Passar horas sozinho, orbitando a Lua, sem comunicação, lidando com sistemas complexos, pode parecer uma experiência técnica, mas para ele foi mais do que isso. Era uma confrontação direta com a vastidão do universo. Era a sensação de ser pequeno, insignificante, e ainda assim essencial para o sucesso de uma missão histórica. Ele era testemunha do desconhecido e, ao mesmo tempo, único guardião de um fenômeno que jamais seria confirmado por outros. Ao mesmo tempo, Michael continuava desempenhando suas funções com precisão impecável. Cada órbita, cada comunicação, cada ajuste de sistema era um teste à sua habilidade, calma e resistência. O módulo de comando Columbia dependia dele, e ele dependia de sua própria disciplina e experiência como piloto e astronauta para sobreviver à experiência. Mas, além da técnica, havia o psicológico, a solidão profunda, a responsabilidade extrema e o contato direto com o mistério do lado oculto da Lua criavam um ambiente que poucos humanos poderiam suportar. E então,
Quando Armstrong e Aldrin completaram sua histórica caminhada lunar, Collins estava lá para recebê-los de volta. Ele conduziu o módulo com precisão impecável, executando o acoplamento crítico que permitiu que todos retornassem juntos à Terra. Mas o que Collins havia presenciado durante as órbitas solitárias, especialmente sobre o lado oculto, permaneceu com ele, como uma experiência que moldaria sua percepção do universo para sempre. Algo que ele só revelou publicamente muito depois, em um suspiro carregado de décadas de silêncio. Desculpe, mentimos, há algo lá que ninguém pode imaginar. Essa admissão lançou um mistério que continua até hoje. O que Michael Collins viu enquanto orbitava o lado oculto da Lua? Estruturas, fenômenos desconhecidos, algo além da compreensão científica atual? Nunca saberemos, mas a narrativa é clara. A exploração espacial não é apenas técnica, científica ou heroica. Ela também é profundamente humana. É sobre enfrentar o desconhecido, lidar com o isolamento absoluto e carregar segredos que podem mudar nossa compreensão do cosmos. Collins retornou à Terra como um herói silencioso, mas o mistério que presenciou permanece. Sua vida depois da Apollo 11, suas escolhas, seus escritos e seus últimos dias carregam pistas e reflexões sobre aquilo que ele nunca revelou completamente. O que ele viu permanece oculto, mas seu legado nos ensina sobre coragem, solidão e a infinita complexidade do universo. E é nesse ponto que mergulharemos na parte 3, revelando as consequências do que ele testemunhou e o impacto duradouro desse segredo na história da exploração espacial. Após a Apollo 11, Michael Collins retornou à Terra não como o rosto mais famoso da missão, mas como guardião de um segredo que ninguém mais poderia contar. Enquanto Neil Armstrong se tornava um ícone global e Buzz Aldrin se transformava em símbolo da exploração espacial, Collins escolheu um caminho diferente, o da contemplação, da dedicação silenciosa e do serviço à humanidade de maneiras menos visíveis, mas igualmente significativas. Ao assumir o cargo de diretor do National Air and Space Museum, Collins transformou o espaço em algo tangível para milhões de pessoas. Ele não queria apenas celebrar a Apollo 11, queria inspirar gerações, mostrar a complexidade, a disciplina e a coragem necessárias para explorar o desconhecido. Cada exposição, cada história contada, carregava a mensagem de que a exploração espacial era mais do que foguetes e trajes espaciais. Era sobre o espírito humano, sobre enfrentar medos e abraçar desafios que poucos ousariam enfrentar. Mas mesmo em meio à rotina terrena, o segredo do lado oculto da Lua permanecia. Collins havia testemunhado algo que não podia ser comunicado, algo que confrontava com a possibilidade de que nossa compreensão do universo era apenas uma pequena parte do que existe. Ele descreveu, com palavras escolhidas cuidadosamente, que não estava sozinho em sua experiência, mas que ninguém poderia confirmar ou negar o que ele viu. Um silêncio pesado, que se estendeu por décadas, tornando-o não apenas um astronauta, mas um guardião do inexplicável. Esse silêncio, porém, não diminuiu a magnitude de seu papel na Apollo 11. Cada órbita que ele completou, cada ajuste no módulo de comando, cada decisão tomada sozinho na escuridão do espaço foi crucial para o sucesso da missão. Collins foi o elo invisível entre a Lua e a Terra, garantindo que os passos históricos de Armstrong e Aldrin não terminassem em tragédia. Sua experiência de isolamento, enfrentando o desconhecido, mostra que heroísmo nem sempre está nos holofotes, mas frequentemente nos atos silenciosos que salvam vidas e preservam legados. O impacto psicológico de sua experiência orbitando o lado oculto da Lua também moldou sua visão sobre a humanidade e o cosmos. Ele compreendeu o quão pequenos somos diante da vastidão do universo, e como, mesmo com todo o avanço tecnológico, ainda há fenômenos que desafiam a lógica e a ciência. Essa percepção o levou a dedicar-se não apenas à educação e à inspiração, mas a refletir sobre o papel do ser humano no espaço. Somos exploradores, sim, mas também guardiões de segredos que podem transformar nossa percepção do cosmos. Ao longo dos anos, Collins participou de conferências, escreveu livros e falou sobre suas experiências, sempre equilibrando técnica, emoção e humanidade. Seu livro Carrying the Fire é mais do que uma autobiografia. É um relato de coragem, disciplina e da rara experiência de viver à beira do desconhecido. Ele descreve o espaço com uma clareza quase poética, mas nunca revela o que viu no lado oculto da Lua. Ainda assim, seus relatos deixaram pistas, nuances que alimentam a imaginação de cientistas, historiadores e curiosos. Havia algo além da órbita, algo que ele carregou consigo, silenciosamente, até o fim de sua vida. Quando Michael Collins faleceu em abril de 2021, o mundo perdeu um herói silencioso, mas também o último testemunho vivo de uma experiência que continua a intrigar e fascinar. O mistério que ele guardou deixa perguntas que permanecem sem resposta. O que ele realmente viu no lado oculto da Lua? Uma estrutura desconhecida?
Um fenômeno natural inexplicável? Ou algo que desafia a própria compreensão humana? Ninguém sabe, e talvez nunca saberemos. Mas a história de Collins nos ensina algo profundo. O verdadeiro valor da exploração não está apenas em descobrir o que está lá fora, mas em como nos transformamos e aprendemos com aquilo que encontramos. O legado de Michael Collins vai além de seu papel técnico na Apollo 11. Ele nos lembra da importância da preparação, da coragem diante do desconhecido e do poder do silêncio. Em um mundo obcecado por fama e reconhecimento, ele mostrou que a verdadeira contribuição pode ser silenciosa, profunda e duradoura. Cada órbita da Lua, cada minuto de solidão no módulo de comando, foi uma lição sobre resiliência, atenção aos detalhes e a necessidade de manter a calma diante do imprevisível. E, talvez, a maior lição de todas seja esta: a exploração espacial nos expõe a mistérios que vão além da tecnologia, além da ciência, além daquilo que podemos explicar. O universo é vasto, desconhecido e, às vezes, assustador.